Bem, amigos, vamos entrevistar Tereza Fernandes, economista da MB Associados, e o assunto vai ser economia internacional, os efeitos sobre a economia brasileira, perspectivas, enfim, o cenário macroeconômico brasileiro. Tereza, obrigado pela sua presença no nosso programa. E a primeira pergunta que eu te faço é como é que você está vendo o cenário internacional? Esse segundo semestre foi um pouco mais conturbado do que a gente imaginava, e como é que isso pode vir a impactar a economia brasileira? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Na verdade, nós estamos acompanhando já há algum tempo e com muito carinho os desdobramentos da chamada crise imobiliária americana. Né? Nós sabemos que o mercado imobiliário americano representa 16% do seu PIB, portanto é do lado real um impacto forte quando eu penso na cadeia como um todo, né? E que estava alavancado por operações, tá certo, lastreadas em títulos não tão positivos ou não tão, vamos dizer assim, AAA como a gente imaginava que fosse. À medida em que você começa a ter algum tipo, tá certo, de default ou de risco no pagamento destes papéis, né, e que a gente descobre que mais gente tinha do que a gente pensava, porque além de fundos, a gente sabe que hoje muitos bancos tinham out of balance, né, um montante bastante razoável, e que no fundo não está ainda definido qual é o total desse prejuízo. Né? Estimativas existem, né, a última delas mais ou menos ao redor de 420, 430 bi, que calcula-se que metade esteve no poder do sistema financeiro, cuja alavancagem é 1 para 10. Ou seja, eu estou falando de uma possibilidade de corte de crédito na faixa de 2 trilhões no mercado americano, que é mais ou menos 7% do total. Então é um impacto forte. Ou seja, a economia americana vai sentir, com certeza, não acreditamos em recessão, mas pode ter um trimestre negativo, isso não é para assustar ninguém, tá certo? A pergunta é, quanto ela vai afetar o resto do mundo? Principalmente a Europa, né, e como isso vai rebater na Ásia, que é hoje quem está sustentando aí um pedaço desse crescimento. Nós achamos, pelo menos por enquanto, né, de que a desaceleração americana não será suficiente para fazer com que a Ásia apresente uma desaceleração muito forte, porque a Europa, teoricamente, ajudaria a segurar. Né? E como as relações comerciais entre a Ásia e a Europa aumentaram, se ampliaram, de fato, nós estamos achando que o mundo vai crescer menos, mas ainda ao redor de 4,5%, que é uma taxa... O Brasil, isso é uma boa notícia, porque se a Ásia desacelera menos, o Brasil, hoje a economia brasileira está muito mais ligada à Europa e à Ásia. Com certeza. Agora, o Brasil, quer dizer, como o dólar desvalorizou muito, né, os Estados Unidos estão voltando a exportar muito. E a Ásia, a gente sabe que, principalmente a China, está exportando muito. Ou seja, a gente vai engolir, tá certo, mais importação do que a gente já recebeu ao longo desse ano. Significa uma balança comercial menor, e aí, né, um contracorrente, tá certo, que vai consolidar um número um pouco mais negativo. Que, olha, problema nenhum se a gente continuar crescendo. Então, essa questão da conta corrente veio à tona agora, nesse último mês que passou, e é indicativo para dezembro é que ela aumente, né? Você não acha que isso pode acender um sinal de alerta no governo, eventualmente com medidas de restrição à saída, de moeda, no modelo que a gente já teve no passado? Tudo bem que a gente tem uma reserva alta para gastar, né? Mas a tendência desse governo foi sempre, os números sempre numa única direção. O interessante é o seguinte, se a gente estivesse falando há um mês atrás, você estaria dizendo assim, ele vai tomar medidas para evitar a entrada. E agora a gente está discutindo a possibilidade, né, de tomar medidas para evitar a saída. Não acredito. Acho que não só o governo, mas a maioria dos analistas já vinha trabalhando com esse número há pelo menos 6 meses. O número para o ano que vem é pior do que esse, mas também já está na cabeça de todo mundo. Então, quer dizer, o que eu acho é que, de fato, você vai, diferentemente do que foi até agora, colocar um piso no câmbio. Nós estamos com reserva para de valorizar. Mas não acredito em grandes desvalorizações, até porque meu patamar de reserva hoje, mais do que cobre, no final do ano que vem principalmente, mais do que cobre, está certo, de fato, todo o meu endividamento externo. E mais, em que pese a balança comercial está diminuindo, ela ainda é
francamente positiva, e eu ainda vou estar recebendo investimento direto, eu ainda vou estar recebendo outro tipo de fluxo de capital. Não vamos esquecer que nossa bolsa hoje tem outra dimensão que não tinha no passado, e o mercado financeiro segue bastante atrativo. Agora, Tereza, se a gente olhar para a economia brasileira, quer dizer, quais setores que você olha com mais carinho, vê uma perspectiva maior, e quais setores você vê com um pouco mais de preocupação, dado esse cenário que você está traçando para a gente? Olha, na verdade, o Brasil vai seguir sendo competitivo, né, na cadeia de commodities, como vem sendo já nos últimos anos. Aí vai além daquilo que a gente chama de agricultura e vai além daquilo que a gente chama de estritamente básicos, porque a gente tem coisas processadas dentro dessa cadeia. Né? Pode não ser, vamos dizer assim, agregar um valor tão forte, mas alguma coisa de valor está sendo agregada. Então, nisso a gente tem a agricultura e toda a sua cadeia. Tá certo? Eu considero o pessoal de mineração, cujos investimentos seguem crescendo de maneira importante, vão bem. Quer dizer, a Vale está se configurando realmente uma das grandes 3 do mundo. Nós estamos passando aí precisamos ver como é que isso vai, tá certo? Vamos dizer assim, se desenvolver. Nós estamos passando por um momento importante na área petroquímica, cuja consolidação acaba de ser anunciada, e a gente precisa ver como é que fica, né? O setor siderúrgico está recebendo investimentos grandes e importantes também. Então, toda essa cadeia, eu acho que vai bem, segue bem, enquanto o mundo estiver, tá certo, se comportando com um crescimento razoável. Acho que outros segmentos da indústria vêm apresentando melhora, em que pese não ser o mesmo desempenho e a mesma rentabilidade. E aí a gente fala de têxteis, a gente fala de calçados, a gente fala, tá certo, daquilo que de Serviços fato... como todo, como você vê. Eu acho que serviços, quer dizer, depende muito do que é que a gente está falando, né? Acho que o varejo, que é um tipo de serviço, vai muito bem, tá certo? Eu acho que serviço é uma coisa que é mais difícil de importar. E, portanto, seu desempenho, teoricamente, segue... A parte de alimentos, com esse aumento de renda do brasileiro... O crescimento de alimentos aqui vai acontecer, e aí nós temos competitividade, inclusive nossas empresas, do ponto de vista de processamento. Quer dizer, nós somos, né, geradores líquidos de alimento para o mundo. Né? Agora, precisa ver o seguinte, nós tivemos esse ano, dificilmente se repete o ano que vem, com tanta intensidade, o choque de preços, está certo, na área de alimentos, por conta de aumento de demanda, por conta de choque de preços. Nós acreditamos que não vai se repetir, mas vai seguir vendendo muito bem. Tereza, vou falar uma coisa até que todo mundo já está cansado de ouvir, que é o grau de investimento. Quer dizer, o Brasil vai alcançar o grau de investimento, não vai alcançar o grau de investimento. Alguns economistas dizem, olha, o preço já está dado, se alcançar o grau de investimento já está no cenário. Outros dizem, não, vai ser um boom de investimento no Brasil. Primeiro, na sua opinião, ocorre o grau de investimento ou não, independente de se sim, se não, e o que isso impacta na vida do brasileiro e das empresas brasileiras? Bom, teoricamente, o grau de investimento, se a gente olhar o conjunto da economia brasileira hoje, até já seria merecido para o Brasil, tá certo? Agora, no meio dessa coisa tumultuada e com essas empresas de rating meio que em xeque, depois de todos os ratings que elas fizeram, eu acho que elas estão um pouco mais receosas. Então, a nossa expectativa é de que sim, aconteça ao longo do ano que vem, em algum momento, nossa elevação, né, a grau de investimento. E eu acho que, assim, muita coisa já aconteceu, porque tem muita gente esperando, né, realmente que nós sejamos elevados do ponto de vista dessa graduação. Agora, sempre tem alguma coisa que acontece a mais. Então, eu acho que ajuda e consolida o movimento que a gente já vem vivendo, se de fato for anunciado oficialmente no grau de investimento brasileiro. Eu acho que ele não é explosivo, mas ele é um pouco mais que neutro. Ele é mais positivo. Tá já foi um pouco absorvido pelo mercado? Já foi um pouco absorvido, mas eu acho que ainda tem alguma coisa de positiva a ser incorporada no anúncio. Tereza, se você tivesse, assim, para a gente encerrar a nossa conversa, quando você está lá dormindo, descansando, o que te tira o sono em relação à economia brasileira? Qual é o risco da economia brasileira não dar certo? Você fala, se isso acontecer, a gente vai entrar numa situação de estresse. Eu diria que hoje eu estou rezando para São Pedro, tá certo? São Pedro, por causa da chuva. Na verdade, nós temos gargalos importantes na área de infraestrutura, mas o de energia realmente é o mais complicado, porque a energia faz com que você pare, tá certo, aquilo que você está produzindo, aquilo que você está fazendo, se você tiver que fazer algum tipo de racionamento, como foi feito na época do governo Fernando Henrique. Então, quando eu brinco que nós estamos rezando aí para São Pedro, é porque, de fato, se a chuva vier na intensidade com que ocorreu ao longo deste ano, nós vamos passar mais um ano. Porque nós temos, na verdade, uma janela entre 2008 e 2011, tá certo? Que a gente está correndo um risco